Olá, meus queridos alunos aqui do nosso site lacconcursos.com.br. Tudo bem com vocês? Como é que está sendo os nossos estudos, os seus estudos? Espero que vocês estejam gostando do nosso curso de informática aqui do site lacconcursos.com. Lembrando, pessoal, meu nome é Antônio Cato Júnior e eu sou o seu professor de informática aqui do site. Legal? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso, né? Ao nosso curso focado, 100% focado na banca Fundação Carlos Chagas, é a famosa FCC. O pessoal aí, né, os concurseiros gostam de brincar e dizer, professor, não é Fundação Carlos Chagas, é a facção Carlos Chagas, de tão difícil que são as provas aí da prova da Fundação Carlos Chagas. Mas que você que é um aluno LAC Concursos, eu tenho certeza que você vai tirar de letra a prova aí da banca da Fundação Carlos Chagas. Legal, gente? Olha só. E nós vamos estudar hoje sistema operacional, tá? E Windows 7, gente. Nós vamos estudar aí esses dois temas aí nessa nossa super aula aqui do nosso site. Bacana? Primeiro nós vamos falar sobre sistema operacional, né? Que sem sombra de dúvida é o principal programa, tá? É o principal software que está inserido no nosso computador, né? Que está inserido, aliás, o sistema operacional está inserido em todos os aparelhos eletrônicos que precisam de um sistema operacional. Eu vou falar para vocês, né? E depois nós vamos abordar o tema Windows 7, gente. O Windows 7, que hoje é o principal, né? Ou o software, o sistema operacional mais utilizado hoje no planeta. E hoje é o padrão que está sendo cobrado aí pela banca Fundação Carlos Chagas. Legal, gente? Então tá, vamos dar continuidade aqui, vamos iniciar os nossos estudos primeiro com a parte do sistema operacional. Olha só, um sistema operacional é uma coleção de programas que inicializam o hardware do computador, fornece rotinas básicas para controle de dispositivos, fornece, gerencia escalonamento de interação de tarefas, mantém a integridade do sistema. É indispensável para o funcionamento do computador. Então, gente, olha só. Vamos exemplificar aqui para vocês. Todo computador, gente, todo computador, não só o computador, todo aparelho eletrônico, tá? Todo aparelho eletrônico precisa o quê, gente? Precisa de alguém que lhe diz aos componentes o que fazer. O que fazer e como fazer, porque todos nós sabemos que hoje todos os equipamentos eletrônicos são equipamentos digitais, certo? Em especial o computador é um componente muito complexo, com várias peças eletrônicas dentro dele, e nós precisamos do quê? De alguém que controle isso, alguém que forneça as instruções. O que são as instruções? Alguém que forneça o quê? O que esse computador tem que fazer. Legal? E a função do sistema operacional é exatamente essa, é controlar todo o funcionamento do computador, tá? Prestem atenção nessa parte aqui, ó, um sistema operacional, tá? Quando tudo que houver entre parênteses SO é a abreviação de sistema operacional. Legal? É uma coleção de programas que inicializam o computador. Então, gente, o sistema operacional não é apenas um programa. Tá? O sistema operacional é um conjunto de programas. São vários programas que trabalham entre si. Tá? São vários programas que trabalham, que interagem entre si, cada um com uma função específica, e todos eles coordenados por um programa principal, mas que com a ausência de um computador, de um sistema operacional desse, o sistema para de funcionar. Por exemplo, nós temos um software que coordena o quê? A memória RAM. Nós temos um software que coordena os dispositivos externos, né? Nós temos um software que gerencia esses dispositivos. Bacana? Então, o sistema operacional é sim um conjunto de programas, tá? É um conjunto de programas que servem o quê? Para garantir o bom funcionamento e garantir o quê, pessoal? A
integridade do sistema. Como assim? O sistema operacional tem que manter o quê? Tem que manter toda a integridade do computador, ou seja, a integridade dos dados. Não é isso? Todos nós sabemos que o computador tem o quê? Tem informações guardadas. E o sistema operacional tem essa função de manter esses sistemas íntegros. Na hora que eu precisar, né, do dado, né, eu tenho a certeza que ele vai estar lá salvo da maneira correta. Dentro de uma pasta, de uma subpasta, que eu vou falar isso aqui ao longo da nossa aula. Legal, pessoal? Olha só, fornece, gerencia, escalonamento, a interação de tarefas. É o sistema operacional que coordena todas as tarefas do computador. Por exemplo, eu quero imprimir, eu quero abrir um programa, eu quero fazer alguma coisa. O sistema operacional coordena todas essas funções. O sistema operacional coordena todas essas funções. Deu algum problema? Vai dar aquela famosa tela azul, que ninguém gosta ou vai chegar a travar. Se tiver algum erro, vai travar e você vai ter que reiniciar o computador. Tá? É indispensável para o correto funcionamento do computador. Gente, sem o sistema operacional, o computador não funciona. O computador não faz nada, não liga. Gente, por mais potente que chega, eu tenho lá um computador de última geração, um processador Core i7, octanúcleo, eu tenho uma máquina poderosíssima, super cara. Se ela não tiver um sistema operacional instalado, ela não funciona. É a mesma coisa que eu ter uma Ferrari na garagem sem combustível. Por quê? O que faz funcionar, o que abastece de informação, o que faz que todos os componentes do computador funcionem, né, é o sistema operacional. Gente, todos os aparelhos eletrônicos possuem, tá? Sendo ele, por exemplo, um celular possui um sistema operacional. Né? Nós temos lá celular com iOS, com Android, né? com outros sistemas operacionais. Mas, professor, meu celular é bem simplesinho, ele não tem sistema operacional. Tem sim, ele tem o chamado firmware. Né? Gente, até um micro-ondas tem um sistema operacional. Né? É um sistema operacional menor, que é chamado de firmware. Né? É um chipzinho que tem as instruções lá dentro que faz tudo funcionar. Se aquilo parar de funcionar, ele não vai funcionar direito. Todo aparelho digital, né, ele é eletrônico digital, ele tem sim um pequeno software, né, por exemplo, uma câmera digital tem um firmware, uma câmera de gravar tem um firmware, né. Nós temos aí qualquer aparelho aí que tem um funcionamento digital, né, ele vai ter um sistema operacional. No caso de dispositivos menores, como uma câmera digital, uma filmadora, né, um celular mais antigo, um MP3 player, ele tem o famoso firmware. Né? Mas no caso de um computador e dispositivos mais avançados, nós temos sim o sistema operacional. Então, guardem muito bem essa parte aqui. Ó. É indispensável para o correto funcionamento do computador. Ou seja, sem o sistema operacional, o computador não faz nada. Ele é apenas um mero e caro peso de papel. Vamos lá, vamos falar aí sobre a BIOS. Olha só, muito importante você guardar esse cara aqui, ó. BIOS, Basic Input Output System. Gente, primeiro programa executado quando o computador é ligado, é responsável pelo boot. Ele prepara a máquina para a execução dos outros programas. Olha só que interessante. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre essa tal da BIOS, mas não sabia o que era essa BIOS. A BIOS basicamente é isso, né? Basic Input Output System, ou entradas e saídas básicas do sistema. Ele é o primeiro programa executado no computador. Quando você coloca o dedo lá, ligou o computador, o que o computador vai fazer? Primeiro ele vai carregar a BIOS. A BIOS já está gravada onde? Na placa-mãe. Né? A BIOS já está gravada na memória ROM do computador. Né? É a memória ROM lá, ou na EEPROM, está salvo lá a BIOS, que é um sistema operacional. O que ela faz?
O que o BIOS faz? BIOS é um sistema operacional, é um programinha, é o primeiro programa executado. O que ela faz? Ela faz toda a checagem do computador, ela vê se tudo está certo, por exemplo, se tem teclado conectado, se o monitor está conectado, se a memória RAM está funcionando, né? Ela tem um conjunto de instrução lá que ela faz o que? Ela faz um check-up do programa, do computador. Ela faz um check-up do computador. E se tudo estiver funcionando, ela vai fazer o que? Ela vai dar o boot. Né? Ela vai inicializar o programa. E depois que tudo estiver funcionando, o BIOS vai fazer o seguinte: você colocou o dedo lá, você ligou o computador. Certo? O que ele vai fazer? Ele vai lá, vai ver se tem memória. A memória está ok. Ele vai lá passar no checklist dele. O teclado está conectado. Ótimo, beleza. Quer fazer... O monitor está conectado, está tudo certinho, o HD está funcionando. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai iniciar, né? Ele vai iniciar o processo de boot, que eu já vou falar aqui para vocês. Quer fazer um teste bacana? Se você tem um computador, um desktop, o computador convencional, desconecta o teclado dele, tá? Desconecta o teclado dele e aperta o dedo para ligar. Você vai ver, ele não vai ligar. Ele vai dar uma mensagem que está faltando o quê? Keyboard. Né? Vai estar faltando o teclado. Né? Então, a função da BIOS é essa. É carregar por completo, aliás, fazer a verificação completa do computador para ver se está tudo ok, se está tudo funcionando, né? Para depois aí inicializar o processo de boot. Então, a BIOS é o primeiro programa que o computador carrega. Tá? É o primeiro programa que o computador carrega. É o tal da BIOS. Legal, gente? E ele está onde? Onde está salvo a BIOS? Está no dispositivo de memória secundária? Está no hard disk? Não. Ele está salvo direto na placa-mãe lá, que se chama na memória ROM. Ele vem salvo aonde? Ele já vem de fábrica, quando nós compramos, quando a fábrica fabrica a placa-mãe, né, a placa-mãe que você já sabe o que é a placa-mãe, ela vai lá e guarda e salva lá, instala já salvo numa memória ROM, a BIOS, que já vem escrita de fábrica, ela já vem instalada. Legal? Então nós já sabemos o que é a BIOS. Bom, eu vou dar um exemplo aqui de funcionamento, gente. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de funcionamento do computador. Aqui eu tenho uma CPU convencional. Tá? Aqui eu tenho uma CPU convencional de apenas um núcleo. Né? Nós sabemos aí que existe o que? Um processador. Nós sabemos aí que nós temos um processador, já temos processador de 2, até de 4, até de 8 núcleos. Vou fazer diferente, eu vou dividir esse cara no meio aqui, ó. Pronto, apareceu aí. Para fazer de conta que esse CPU é um processador de 2 núcleos. Tá? Para fazer de conta que esse processador é um processador de 2 núcleos. Tá? E eu tenho lá, eu vou lá e abro o Internet Explorer. Eu vou lá no ícone do Internet Explorer, eu dou um duplo clique, eu quero que o Internet Explorer seja executado. O que vai fazer? O sistema operacional, deixa eu colocar aqui, A e B. Tá. O sistema operacional vai falar o quê? Processador A, vai lá e abre o Internet Explorer. Eu quero que você trabalhe, né, trabalhe com o Internet Explorer. O computador vai lá, né, o CPU, como esse CPU é um CPU de 2 núcleos, esse núcleo, o núcleo A, vai lá e vai processar o Internet Explorer. Ele vai mandar lá carregar as instruções na memória RAM, na memória principal, e vai começar a executar o Internet Explorer. Ótimo, estou navegando, tranquilo. De repente, eu quero lá, com o Internet Explorer aberto, eu vou lá e abro o MSN, o Messenger, gente. Eu vou lá e abro o Messenger. Vou abrir o Messenger. O que o sistema operacional vai fazer? O processador A já está ocupado trabalhando com o Internet Explorer. Então, o processador B vai lá e vai abrir o Internet Explorer. Certo? Eu estou controlando o CPU, gente. Perdão, o sistema operacional está controlando a ação dos dois processadores. Legal? O processador A está trabalhando com o Internet Explorer e o processador B está trabalhando com
o MSN. E de repente eu vou lá e abro o PowerPoint. E agora os dois aqui estão funcionando. Isso aqui não vai funcionar? Ele vai funcionar sim, gente. Por quê? Porque o Windows, né, ou o Linux, todos eles têm capacidade de multiprocessamento. Ele vai fazer o quê? Vai falar, processador A, alterna aí o Internet Explorer com o PowerPoint. Alterna aí o funcionamento do Internet Explorer com o PowerPoint. Então, o sistema operacional, o sistema operacional hoje ele tem a capacidade disso, de ser multitarefa, de executar várias tarefas ao mesmo tempo. E há muito tempo, aí, desde o Windows XP, aí, nós temos essa possibilidade aí, e do Linux nós temos a possibilidade um pouco mais de tempo. Então, quem coordena toda essa ação aqui é o sistema operacional. É ele que vai mandar, processador A, você faz isso, processador você faz B, você faz aquilo. Opa, tem mais uma operação. Então o processador A vai interagir com o Internet Explorer, com PowerPoint, ou o processador B, né? Nós temos todas essas possibilidades. Ou, por exemplo, eu estou executando uma tarefa muito pesada, eu coloco os dois processadores para trabalhar com tal programa. Por exemplo, eu quero converter um vídeo. Eu quero converter um vídeo, eu tenho a opção que os dois processadores executem essa função. Então, isso aqui, gente, é só um exemplo para vocês aprenderem o quê? Que tudo aquilo que você faz no seu computador, esse vídeo que você está assistindo agora no seu computador, ele está sendo o quê? Ele está sendo coordenado, né? Ele está sendo coordenado pelo sistema operacional. Legal, gente? Vamos lá. Bom, falei sobre o tal do boot, né, gente? Falei sobre o tal do boot. Então, agora eu vou explicar para vocês exatamente o que é boot. Quando a gente instala o sistema operacional, ele fica salvo aonde? Na memória principal ou na memória secundária? Na memória secundária. Na memória o quê? Na memória não volátil, que é o quê? Que é o hard disk, né? Que é o HD. Geralmente é o HD. Ah, professor, ele pode ficar salvo em outro? Pode. Você pode carregar o seu sistema operacional a partir do pendrive, a partir de um CD, mas em regra, 99% dos casos, ele fica salvo aonde? Na memória não volátil, na memória auxiliar. Certo? Ele fica salvo. Quando a gente instala o sistema operacional, ele fica salvo aonde? Na memória auxiliar. Porque se ele ficar na memória volátil, toda vez que a gente ligar o computador, o que a gente tem que fazer? Tem que reinstalar o sistema operacional. Né? Então, por isso ele fica salvo. Né? Por isso ele fica salvo na memória auxiliar. Ótimo. Quando eu vou lá e clico no botão para ligar o computador, o que acontece, gente? O sistema operacional, né, a BIOS, né, o primeiro programa carregado é a BIOS, ele faz o quê? Ele ordena que as instruções do sistema operacional sejam o quê? Sejam passadas, né? Que as instruções sejam carregadas na memória RAM. A BIOS vai lá, coordena o processador faz isso, carrega as instruções do sistema operacional, vai lá, procura o arquivo windows.exe, por exemplo, e carregue as informações na memória RAM. E ele vai fazer exatamente isso, vai pegar as instruções do sistema operacional e vai passar para a memória RAM e vai começar a carregar isso. E aquela telinha que a gente vê no início, né? O trem carregando, aquele círculozinho da Microsoft carregando. E depois que tiverem todas as instruções carregadas, a BIOS faz o quê? Ela entrega o comando do computador para o sistema operacional. Ou seja, o sistema operacional já está vivo. Olha só, os programas mais importantes são carregados para a memória RAM. Aí o computador cria o quê? Cria a vida, gente. Porque o sistema operacional instalado, ele vai carregar ali, ele vai funcionar. Sendo ele, esse processo é igual para todos, gente. Sendo ele um Macintosh, sendo ele um computador com Linux, com Unix, né, com Windows, o processo é exatamente o mesmo em todos os computadores. As instruções são carregadas da memória primária, da memória secundária para a memória primária. Ou seja, depois que a memória está totalmente carregada, aí ela toma vida. E esse é o chamado processo de boot.
Agora você sabe o que é boot, que é o quê? Que é o processo de inicialização de carregamento das instruções da memória secundária para a memória primária. Esse é o processo de boot, é o processo de inicialização do micro, onde o sistema operacional é carregado juntamente com os programas mais importantes. Durante o boot são checados todos os componentes do sistema. Tá? Então todo o processo, a partir que você coloca o dedo lá no computador, esse processo se chama boot. Né? Ele primeiro inicializa pela BIOS, né? A BIOS carrega, checa todo o sistema, né? Ordena que as instruções do programa sejam carregadas da memória secundária para a memória principal e que o sistema operacional ganhe vida aí. Todo esse processo, depois de concluído, se chama o processo de boot. Legal? Bom, agora nós vamos falar aí mais sobre o sistema operacional. Lembrando, gente, sistema operacional é um software. Tá? Aguardem bem isso. O sistema operacional é um software. Eu falei muito bem na aula de hardware. Falei hardware é a parte física, é a parte eletrodigital, eletromecânica. Do computador é a parte que você pode pegar, que você pode carregar. E a parte de software é a parte intangível do processo. Tá? É a parte que nós não conseguimos ver, são instruções, né? Só apenas um lembrete. E o sistema operacional, um dos mais famosos e um dos primeiros, é o famoso Unix. Tá? É esse cara aqui, Unix. Professor, isso cai em concurso? Não, não cai em concurso, mas é bom que você tenha um conhecimento. Tá? Tenha um conhecimento sobre isso. O Unix, desenvolvido em 1969 para máquinas de grande porte. Gente, esse Unix é um programa tão bom, que até hoje ele é utilizado em máquinas de grande porte, em grandes servidores, em mainframes. Tem muita gente que ainda usa o Unix. Claro, não é o Unix de 1969, porque ele foi passando por um processo de aperfeiçoamento, mas ainda assim existe o Unix, né, e utilizado basicamente em grandes servidores. Legal? E nós temos o DOS, o famoso DOS, que foi um dos primeiros programas aí para os computadores pessoais, para o PC, né, que chama Disk Operating System, o Microsoft DOS. E ambos eles trabalham em modo texto. Como assim, professor, modo texto? Gente, vamos lá. Quando começou a informática, quando eu comecei a trabalhar com informática, não existia nada da facilidade que você tem hoje. Não existia nada dessa interface gráfica, não tinha nada dessa facilidade de uso que nós temos hoje. Antigamente, gente, no sistema operacional em modo texto, não existia nada disso de janelas, de ícones, de caixa de diálogo. Eram tudo a partir de comando, gente. Deixa eu ver se está aqui na frente. Não, não está aqui na frente. Era tudo feito a partir de comando. Eu tinha uma tela preta, carregado o sistema. Eu tinha lá uma luzinha piscando lá na tela que ficava perguntando o que eu quero fazer. Né? E eu tinha que digitar exatamente o comando que eu queria fazer. Por exemplo, eu quero deletar um arquivo. Eu não vou lá na caixa que você... Gente, hoje é comum, todos nós sabemos. Eu não vou lá, clique e dou excluir. Não. Eu tinha que dar um comando. Delete, tá? Aí eu tinha dado delete ou del3, aí eu colocar, especificar o nome do arquivo, em que pasta que ele está, em que unidade de disco que ele está. Aí eu dava enter, aí eu dava ok, eu tinha que ver o que eu quisesse fazer com esse arquivo. E gente, eram vários comandos, eu tinha uma lista impressa de comandos, né? Eu tinha uma lista impressa de comandos, o que eu tinha que fazer, né? O que eu tinha que fazer com esse sistema operacional, né? E tanto o Unix quanto o DOS trabalhavam dessa maneira, chamado de modo texto, porque eu tinha que exatamente digitar o texto para fazer, eu tinha que ordenar que o computador que ele fizesse. Qualquer erro de sintaxe, o que é erro de sintaxe? Erro de escrever, alguma coisa assim, ele não funcionava, ele não conversava comigo. O computador não conversava comigo, então esses dois sistemas aqui, eles trabalhavam única e exclusivamente em modo texto. Legal? O Unix e o Microsoft, da Microsoft, DOS, Disk Operating System. Legal? E depois, gente, né, isso aí
lá no início da década de 90, por exemplo, surgiu, no final da década de 80, no início da década de 90, surgiu esse cara aqui, ó, o famoso Windows. O famoso Windows. A partir desse programa, o computador pessoal ganhou vida. Como assim ganhou vida? Ele se disseminou para toda a população. Porque quando o computador era operado em modo texto, gente, pouca gente tinha o conhecimento, tinha o interesse de trabalhar com o computador. Eu lembro muito bem quando o pessoal chegava na minha casa, nossa, você tem um computador, mas é difícil trabalhar com isso. Porque era muito difícil. Com o advento desse sistema operacional Windows, aí sim o trem ganhou forma, porque todo mundo teve a capacidade, né, todo mundo teve a facilidade de trabalhar com o sistema operacional. E aqui nós temos o Windows. E a tradução dessa palavra para o português quer dizer o quê? Quer dizer janelas. Por quê, pessoal? Porque o Windows inseriu o modo gráfico de trabalhar. O Windows inseriu o modo gráfico. O formato que você trabalha hoje em casa é esse formato janelas, né? O modo gráfico. O Windows inseriu esse novo formato para a gente. Isso foi genial, foi sensacional. Por quê, professor? Porque se popularizou o computador pessoal, se popularizou após esse sistema operacional, porque não adiantava nada eu pagar caro num computador, né, se eu não soubesse mexer. E essa era a regra, ninguém sabia mexer num computador. Então, a Windows inseriu o modo gráfico, né? Aí nós temos as 4 janelinhas, porque o Windows trabalha dessa maneira, trabalha através de janelas, de Windows, não é isso? Né? E ele inseriu a plataforma gráfica, o modo gráfico, que é o formato padrão de hoje. Hoje não consigo visualizar mais um programa em modo texto. Tem programa em modo texto? Tem. O Linux pode ser trabalhado em modo texto. Nós temos uma modo de compatibilidade em modo texto aqui no Windows que eu vou mostrar para vocês como é. Né? Que legal. O Windows ele inseriu a plataforma gráfica. O Windows é o mais popular sistema operacional do mundo. Ótimo. Embora grande parte das cópias são ilegais. Isso é uma parte, né, que nós, infelizmente, a maioria dos programas, vai colocar mais de 90% dos sistemas operacionais Windows, eles são piratas, né? Eles são piratas. Por que são piratas, professor? Porque realmente uma cópia do sistema operacional Windows são cópias caras, a parte de 300, 400 reais, mas isso não vem ao caso. A sua primeira versão, ou seja, a primeira versão do Windows foi lançada em 1993. Lá no começo da década de 90 nasceu o primeiro Windows, gente. O primeiro Windows. Legal, a primeira versão aí. A versão que eu já vou falar para você qual era a primeira versão do Windows. Né? E a grande novidade do Windows é exatamente isso aqui, ó. É a tal da caixa de diálogo. Como assim caixa de diálogo, professor? O Windows, gente, o sistema operacional Windows, ele conversa com você. Né? A todo tempo ele está conversando, ele está perguntando o que você quer fazer. Você tem certeza que você quer fazer isso? Por exemplo, aqui, ó, é um exemplo de uma caixa de diálogo, né? Uma caixa de diálogo. Aqui qual foi o comando que foi dado? Eu queria jogar esse arquivo aqui, um arquivo do Word. Eu queria o quê? Eu queria deletar o arquivo de Word. Né? Fui lá no arquivo e cliquei em delete. O que ele falou aqui, gente? Tem certeza que deseja mover este arquivo para a lixeira? Ou seja, você tem certeza que você quer deletar esse arquivo? Aí ele fala aqui, ó, o nome do arquivo, tipo, tamanho, data de modificação. Né, quantas páginas tem? Por quê? Porque ele está conversando comigo, gente. Ele está o quê? Ele está humanizando as ações do computador. Ele está tornando as ações bem tranquilas, bem calmas, bem descritivas para o usuário. Isso aqui, gente, foi genial. Por que foi genial? Porque isso aqui é tranquilo. Ó. Opa, eu não quero apagar esse arquivo. Eu vou lá e clico não. Não, eu tenho certeza, eu quero excluir esse arquivo. Eu vou lá e clico sim.
né? Quando era modo texto, não. Delete arquivo, puf, bati, dei o enter, puf, apagou, foi embora. Não tinha conversa comigo, não. Então, a caixa de diálogo aí foi a grande inovação do sistema operacional. Por quê? Como ele tem a opção de plataforma gráfica, o computador está o quê? Conversando comigo. Ele inseriu a caixa de diálogo. Aqui eu tenho uma tela do Windows, né? Eu tenho uma tela clássica aqui do Windows, né? Que nós temos aqui o papel de parede, nós temos os ícones, né? Nós temos aqui o botão iniciar, nós temos aqui a barra de tarefas, né? Nós vamos falar sobre isso também. Ícone, gente. Muita atenção para esse cara aqui. Existem dois tipos de ícones, tá? Deixa eu passar aqui só para ver um. Não. Antes de falar os tipos de ícones, eu tenho que falar sobre o ícones, né? O ícone, o que é um ícone? O ícone nada mais é do que a representação gráfica de um programa. Todo programinha, quando a gente instala ele no computador, o que acontece? Ele cria uma representação gráfica para que a gente saiba que o programa foi instalado, ele fica ali, ele dá a opção de ficar na nossa área de trabalho, certo? E aquele carinha ali chama ícone, que é a representação gráfica, é a maneira gráfica do software. Cada programa tem um ícone diferente, não é isso? Para que a gente possa reconhecer o tal do ícone. Então, o ícone nada mais é do que a representação gráfica do programa. E olha só, nós temos dois tipos de ícones, tá? Nós temos o ícone padrão, nós temos o ícone de atalho. O ícone padrão criado automaticamente quando o Windows é instalado. Esse aqui, pessoal, é a figura de um ícone padrão. Professor, eu não estou enxergando direito, então você vai dar um pause agora na aula, vai minimizar a tela e você vai olhar no seu computador, vai olhar lá na lixeira. A lixeira é um ícone padrão, então ela não tem nenhuma setinha, não tem nada. Ela está lá, é um padrão. Por que é um padrão? Porque ela já vem junto com o Windows, tá? E nós temos o que? O ícone de atalho, criado após a instalação do Windows. Então todo programa que você instalar, que não seja original do Windows, o que acontece? Ele vai ter essa setinha aqui no canto, ó, pessoal. Ele tem uma setinha no canto, né? Ele tem uma setinha no canto que indica o quê? Que aquele é um ícone de atalho. Pode cair em prova? Pode cair. A banca pode colocar a figura de um ícone como esse, né? E perguntar se é um ícone padrão ou se é um ícone de atalho. Se tiver setinha, ele é um ícone padrão, né?